Jair, boa noite, parabéns pela classificação. Marcos Guedes aqui do Resenha do Leão. O torcedor está com a cabeça no Flamengo. Você pensa em segurar a onda com algum jogador? Já no sábado a gente viu que o Ramon saiu com proteção no joelho ali. Tem a questão do Matheus também que não vai poder jogar. Se você pensa em poupar algum jogador, e queria também que você falasse sobre aquele lance no início do jogo, que parecia que você ia ser expulso ali, rapaz, com o juiz foi para cima ali. O que foi que aconteceu? Rapaz, primeiro elogiar o Denis, né? Ele fez uma partida boa ali, pra mim, na minha humilde opinião, foi um erro. O jogador jogar bola e ser pra cá é cartão. Então foi muito na nossa cara, né? Na linha do quarto árbitro, ele não fez nada, eu fui questionar, até me excedi um pouquinho. Acaba voltando, a gente fala de controle emocional, mas acaba voltando o que a gente passou sobre o Flamengo e Atlético. E a gente fica, mais uma vez, será que vai acontecer tudo de novo? Mas ele fez um bom jogo, tirando esse erro que é normal, né, de interpretação, mas aplicou a regra como tem que ser, né, e ele fez um grande jogo. Sobre o Fluminense, força máxima. Pensar sempre jogo a jogo, o próximo jogo é o mais importante, e todos que estiverem à disposição. Então, torcer para o Ramon não ter sido nada sério, mas pouco o Jamerson também já retornou. E sobre o Mateuzinho, era uma ausência já que a gente tinha. Ele tinha a possibilidade de nem jogar agora, porque no último jogo ele sofreu 4 pontos ali no pé, e é bem onde bota a chuteira, sabe? Então ele se representou com muita dor, foi evoluindo dia a dia, e eu falei para ele, não precisa treinar, vamos fazer um teste vestiário. A gente preparou 2 relações, no caso se ele não conseguisse, ele não iria. Mas ele foi, guerreiro como ele era, nos ajudou, e agora vai botar o pezinho em palco para descansar esses pontinhos e já volta só contra o Flamengo. Jair, boa noite. Não, o Fluminense ele tá fora, ele tomou terceiro. Jair, boa noite. Nós que fazemos o jogo de lá de cima, né, das cabines, nós observamos muitas coisas. Uma coisa que eu venho observando nesse Vitória de 2026 e um pouco até do ano passado, é que os jogadores eles são unidos, né? Então sempre quando tem uma jogada, né, que o jogador que está em campo sofre falta, o cara que está no banco pede, né, cartão, enfim. Queria que você detalhasse um pouco sobre esse perfil emocional desse elenco do Vitória e como que você se sente trabalhando com esses jogadores. Extremamente feliz, realizado. Estou extremamente adaptado aqui ao clube. Vou fazer 40 jogos no próximo jogo contra o Fluminense, né? Mais de 7 meses já de trabalho. Então fico feliz que fui abraçado por eles. Eu sempre falo que os atletas que estão aqui comigo, vocês sabem, são os protagonistas do jogo. Eles são quem tocam, que nos dá alegria e dão alegria para a torcida. A gente é apenas uma pequena peça nessa engrenagem chamada Vitória. Eu fico muito feliz de fazer parte, né, desse elenco que a gente tem, de atletas extremamente comprometidos. Você vê que o Mateuzinho com 4 pontos quer jogar, o Ramon quando tentou voltar, acabou que eu perdi a substituição, é verdade, mas ele tentou voltar. O Ramon no jogo do Flamengo lá, ficou mancando, não queria sair, eu tive que tirar ele. O Baralhas, quando teve a lesão da posterior, né? Ele não quis sair do jogo também. Eu tenho que tirar os caras que eles querem jogar mancando, querem dar vida. Você vê o Natan, o Baralhas viralizou ano passado com um carrinho de cabeça, hoje o Natan deu um carrinho de cabeça ali também. Esse é o espírito, cara, o espírito que eu falo de competitividade, de entrega, não só de quem está jogando, mas também quem está no banco, a força do nosso banco, a unidade, né? O Emílio bate sempre na tecla de unidade, é o que nós estamos hoje, e sem essa unidade, sem essa sinergia, né, que a gente fala, não só dos jogadores de comissão, mas também da nossa diretoria. A diretoria é muito presente, né? Junto com todos os líderes, a gente está sempre juntos nos momentos ruins e nos momentos bons também. Isso faz com que a gente tenha essa sinergia bacana e as coisas venham acontecendo. Espero que possa perdurar por muito tempo. Jair, boa noite. Antônio Marzaro, 2045. Vitória chegou a 11 vitórias em 17 partidas jogando em casa. E hoje um fator principal foi a torcida, que compareceu mesmo com chuva em Salvador, quase 10 mil torcedores aqui. Bateu 10 mil? Foi o 9.800 e alguma coisa. Quase, legal. E queria saber qual que é a importância da torcida, não jogo a jogo, mas em partidas assim, que você vê que o campo tá ruim, que você vai precisar de tirar aquela força a mais, onde a torcida consegue dar essa força a mais? Cara, a gente já tinha 22 mil check-ins feitos. A gente sabe que a chuva, o nosso campo é uma delícia de trabalhar, de fazer jogo, mas quando chove, né, a gente sabe que não só Salvador, Rio, é difícil de chegar, um jogo tarde, 9h30, foi um jogo na TV aberta para todo mundo. Então, assim,
A gente sabe que se não fosse isso, a chuva estaria muito mais cheia, mas por 10 mil chovendo o dia todo. Parabenizar eles que nos empurraram mais uma vez. Fica redundante, né, falar da nossa torcida, o quanto eles são importantes para a gente, e mostra a nossa força dentro de casa. Mas a gente tem que buscar essa força fora também. A gente sabe que o Fluminense é uma equipe muito qualificada, contratou o Hulk agora, né, a gente está falando sobre medalhões, que a gente possa lá conseguir essa nossa primeira vitória. Está nos incomodando. A gente sabe que a nossa colocação hoje é boa, mas a gente quer mais, e para mais a gente tem que vencer fora também. Jair, boa noite. João Graça, do Portal à Tarde. Jair, ali na reta final do jogo, o Vitória já estava com 2 jogadores a mais, mas acabou que o Ceará chegou um pouco no ataque, ele teve uma chance, a Arcanjo começou a fazer uma defesa. Queria que você falasse um pouco sobre isso na reta final do jogo, sobre um pouco da dificuldade no final do jogo. Você considera que foi um pouco de desatenção dos jogadores? Você acha que foi o quê? O mérito do Ceará? Foi um vacilo nosso, né? A gente perde uma bola numa transição, eles conseguem o cruzamento e fazem aquela finalização. O gol defesa do Arcanjo e a outra falta. Foram só esses 2 lances. Mais que normal, se jogar com menos 5, 6, 2, 80 jogadores, o time perdendo vai se jogar e vai para cima. Então, acho que a gente é normal, né? Que a gente não quer que o nosso goleiro sujo. A gente está mal acostumado. A gente fez uma goleada depois de 10 anos em casa, né, na Série A, e todo mundo esperava um jogador a menos, outro 4-1. Mas não é sempre que a gente traduz essas 22 finalizações em gol. Mas estamos na semifinal. Jair Vinícius aqui do Cantor do Negro. Arcanjo falou na última Zona Mista, né, sobre externalizar que o Vitória pense alto, né? Você sempre bancou o seu elenco, você sempre valorizou os seus jogadores e o torcedor reconhece isso. Hoje o Vitória realmente está pensando em coisas maiores dentro de todos os campeonatos que está disputando? Cara, isso é muito, muito interno. Acho que a gente, quando ganha a sandália da humildade, a gente não pode falar na final, porque a gente tem a semifinal. Vai ser um jogo duríssimo. Estava vendo o jogo do ABC antes do nosso jogo. O atacante deles vive um bom momento, fez 2 golaços ali, pênalti, tem golaço, bateu muito bem, outro de tiro interessante, né? Vem fazendo uma campanha muito boa, o jogo estava no CSA bem interessante, muito forte. Então vai ser dificílimo, vamos pé no chão, jogo a jogo. Eu sempre trabalhei assim em toda a minha carreira, jogo a jogo, pé no chão, e aí no final a gente vê onde a gente consegue. Mas com certeza a gente tem que pensar sempre grande, né? Até porque o Vitória é um clube gigante, então a gente tem que pensar, mas sempre com humildade. Porque quando ganha, ele parece a falar, parece que já está se achando alguma coisa, não? E quando perde, é o fim do mundo, tem que mudar tudo, troca todo mundo. Então vamos manter essa linha essa linha, esse equilíbrio que é importante. Mas o nosso torcedor pode pensar em tudo. Boa noite, Jair. O Araújo vai notícias. Hoje o Vitória apresenta um padrão de jogo assim, muito visível. Peças que saem, peças que entram, são sempre o mesmo padrão ali. Dá pra ver que o time está criando uma cara. Você sente que é o melhor momento assim, do seu Vitória em relação à questão de padrão tático, etc. E em relação ao lateral Claudinho, que ele voltou ao grupo, né? Ele já pode aparecer na relação do contra o Fluminense. Vou começar com a última. Claudinho está no momento de readaptação. Eu estou 7 meses nele, ficou praticamente 6 meses fora. Que ele machuca um jogo comigo no Vasco no ano passado, lá em São Januário, e está voltando agora. Então, muito tempo de inatividade, então a gente tem que ter paciência um pouquinho. Foi uma lesão chata, né? Sofreu pra caramba no DM, mas já está voltando, já está treinando com o grupo, já fez campo aberto. Então, assim, a tendência é que logo ele esteja inserido e possa ser relacionado para o jogo, principalmente se houver uma necessidade, a gente acaba acelerando ali. O Rafa falou comigo, mas a gente sabe da importância dele, mas muito feliz, bem lembrado, um jogador importante, querido pelo grupo. E sobre a nossa performance, com certeza a gente está chegando ali muito no que eu acredito, no que eu gosto, né, de conseguir controlar o jogo, né, de vencer como a gente venceu no outro. Hoje a gente falou das 22 finalizações, poderia ter feito 4, 5 gols, 6 gols também, para ficar melhor, mas o time cria. O time tem uma cara, tem um padrão, com a bola, sem a bola, o que fazer. Eu sempre falei sobre o modelo de jogo. Vocês muito me perguntaram quando eu jogava com 3 zagueiros, não, o Moser hoje jogou com 3 zagueiros. E eu falei, gente, não se prendam a sistema. Eu sempre falei desde que eu cheguei aqui, nesses 39 jogos. Vocês vão ver por vezes eu jogar com 2 9, jogamos hoje, desde que eu tenha peças, né, vivendo aquele bom momento. Eu não tinha 3 zagueiros vivendo um bom momento. A gente se readaptou, fizemos 3 volantes, ou fizemos 2 9. Vai depender. A gente perdeu um lateral, trouxe o Eric para lateral, então, com certeza. Se você conseguir quebrar mais os próximos 2 tabus, o povo vai começar a te chamar de Mr. Quebra Tabu, né? Porque você quebrou mais um hoje.
Mas falando de sábado, você tem 2 jogadores que não vai poder contar, que é o Eric, provavelmente, né, se o caso ele for, amanhã for sendo julgado novamente, se pegar essa punição, e o Mateuzinho, que é certo. Como o Fluminense é um time de transição, o que a falta desses 2 jogadores vai te deixar um pouquinho mais pensativo, mais para queimar a cabeça, para tentar evitar essa transição rápida da equipe do Fluminense? Todas as perdas são significativas, mas é o que você falou, cara. A gente está confiando no elenco, quem vem entrando vem dando conta. O Eric ainda não foi julgado, não vamos sofrer antes do que pode acontecer. Vamos ver se ele pode ser absolvido, né? E com o Mateuzinho, sim. Então, seria 2 perdas significativas, que seriam os 2 jogadores hoje que recompõem ali pelo nosso lado, né? Teriam que ser mexidas significativas se você perder os 2 juntos, né? Mas vamos esperar. Vamos que horas sabe? 11. Julgamento. 11 ainda. Acender a velhinha, vamos lá. Vamos ver. Professor Jair, boa noite, parabéns pela classificação vitoriada aqui da Rádio Tatiaia. Eu queria que você falasse do próximo aniversário, né? O ABC, goleou a Juazeirense. O jogo de ida vai ser aqui no Barradão, né? A decisão vai ser lá em Natal. Eu queria que você analisasse o próximo aniversário da Copa do Nordeste, que é o ABC, e também o afunilamento da competição, né? O Sport venceu também, avançou, está na outra chave, o Fortaleza joga amanhã de confiança. Cara, primeiro a gente tem o Fluminense, eu sempre falo da situação de falar de jogo a jogo. Vou te falar bem sincero, agora já passou de meia-noite, né? Eu vou analisar o Fluminense ainda primeiro, antes de pensar no ABC, mas é o que eu falei, eu estava vendo ali. A gente estava vendo antes do nosso jogo ali, bem interessante, um time que vai nos dar trabalho, com certeza também. Gostei bastante do que eu vi do time, um pouco que eu vi, mas não o suficiente para poder falar, externar o que é modelo de jogo, como eles fazem, o que eles fazem, né? Então, vamos jogar jogo, deixa eu comemorar esse tabu aí, essa classificação, e aí amanhã a gente começa a falar de Fluminense e depois acabar. Boa noite, Jair, Silvio Moreira da Rádio Web Esporte 360. Há um mês atrás, o Vitória vivia os momentos que os resultados que não vinham agradando o torcedor. Começou com a derrota de Cruzeiro e para a Chapecoense, mas isso, o empate com a Chape. Mas foram resultados que não foram agradáveis para o torcedor. Com a chegada do Zé Vitor e do René, você deu mais opções e o time cresceu. Assim como o Kaká, que também já tinha um tempo, mas conseguiu se entrosar com o Andy Cândido na zaga. O que é que você me diz, o que é que aconteceu para que esse elenco entrosasse e viesse a ficar nessa borrada? Na verdade, quando a gente não vence, nós somos cobrados, né? Aconteceu isso na derrota do Cruzeiro, aí você não ganha da Chape, né? Que a gente, um jogador mesmo, né? Que a gente falou, eles fizeram um gol e a gente conseguiu um poder de ação muito importante. Então, é um todo, nossas peças chegaram importantes, treino, um entrosamento, a gente está deixando cada vez o nosso grupo mais homogêneo e fico feliz que essa fase passou e vamos torcer para ter mais fases assim, né, só de vitória. Boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse do segredo do Jair Ventura mandante. Você aí vem como o 3º treinador com mais vitórias como mandante, né? Hoje você foi para a sua 33ª vitória. Qual é o segredo aí para o Vitória se tornar ainda mais forte dentro do Barradão? Cara, com certeza a nossa torcida, fator determinante, né? E com certeza os meus atletas são os protagonistas. Eu falei, a gente é uma pequena engrenagem dentro dessa máquina chamada Vitória. Mas fico feliz, mas agora a gente tem que fazer esse upgrade aí da gente conseguir vencer fora também, né? Nos incomoda, não pensem vocês que a gente conta só com a força do Barradão. Como a gente falou ali, a vitória, a derrota do Cruzeiro e não vencer na Chape, a gente fica incomodado. E a gente está doido para poder quebrar esse tabu também, de conseguir voltar a vencer fora, para que a gente possa ter um ano melhor e subir daquilo que a gente estava falando de pensar alto muito também passa muito para a gente conseguir levar essa nossa força aqui do nosso Barradão para fora, né? Ver se o papelinho ajuda aí, pagando a passagem para o nosso torcedor e levar esse cara para. Esse careca que é bom demais, cara do Ceará. Um abraço a todos. Não falei nada, não. Foi o papelinho que falou.
Entrevista encerrada. Abraço, gente.